Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor, parte de quinta-feira pela manhã, religião pura diante de Deus. Bem, isso é um tema muito legal que a gente vai estudar hoje, olha só, a gente precisa entender, será que a nossa forma de se comportar diante da sociedade está sendo uma religião pura? E o que é religião pura diante do cenário bíblico? A gente ainda vai estudar um pouco sobre o livro de Deuteronômio ainda. Hoje vai ser no capítulo 24, versículo 10 a 15. E lá são descritos alguns exemplos do que é religião pura. E na verdade um texto que eu gosto demais. Eu vou logo falando para vocês, Tiago 1,22 é um texto que eu gosto muito, eu vou citar ele já já. Mas a gente precisa reavaliar os nossos conceitos do que é religião pura. Será que a gente estamos vivendo uma verdadeira religião pura? Olha só. Deuteronômio capítulo 24, versículo 12 e 13, parece dizer que se alguma pobre alma lhe deu suas vestimentas como garantia, você precisa pelo menos deixá-la dormir com ela durante a noite. Os outros versos falam de como as pessoas deviam tratar os pobres que trabalham para elas. Esse é o contexto de Deuteronômio 24, do 10 a 15. Não os oprimam, pois aos olhos de Deus isso é um pecado, e certamente um pecado grave. Se Israel devia ser uma testemunha, um povo santo que andava na verdade em meio a um mundo mergulhado no erro, na idolatria, maldade e no pecado, certamente deviam ser gentis com os mais fracos e marginalizados entre eles. Caso contrário, seu testemunho não teria valor. Olha só que interessante o que Jesus fala. Jesus está nos falando hoje que aquela nação escolhida deveria ser uma nação santa, ou seja, santa, uma nação separada. O que elas faziam deveria representar o Deus do qual elas seguiam. E todas as outras nações estão a observar. E a gente sabe que dentro do povo de Israel ali existia pessoas que estavam sendo ali, eram servos ali, eram empregados, eram pessoas que viviam também em baixa qualidade de renda financeira e tudo mais. E o que é que essa nação precisaria fazer? Deveria amar essas pessoas, deveria acolhê-las, deveria cuidar delas. Os atos delas deveriam representar quem realmente era o Deus que elas seguiam. Olha, o texto que eu gosto de citar, que eu falei para vocês, Tiago 1,22, que é: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós outros. Há um conselho para mim e para você. Sabe qual é a verdadeira religião pura? É a prática daquilo que você aprende na palavra de Deus. A religião pura não é você apenas aprender e anunciar para as pessoas. Não. A verdadeira religião pura é você aprender, conhecer, se encher da palavra de Deus, mas sair para fora. Isso precisa ter ações, precisa ter obras. As obras precisam acontecer. Não adianta você ler a receita de um bolo maravilhoso e não ir fazer esse bolo, não sentir o sabor que ele tem. Então a gente precisa aprender a palavra de Deus e dar sabor a esse mundo. A gente já sabe que a desgraças e as maldades cada vez aumentam mais. E eu e você, o que vamos fazer diante desse cenário? Temos a receita de fazer tudo diferente, de mudar a realidade desse mundo junto com Cristo Jesus. Devemos levar a esperança a muitos corações. Como fazer isso? Estudando a palavra de Deus. Mas olha só, Tiago ainda no capítulo 1, ele vai nos mostrar também algo de interessante. Ele vai nos dizer qual é a religião pura. Tiago 1,27 fala assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, presta atenção: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha só qual é a religião pura que Tiago fala: visitar os órfãos, visitar as viúvas e visitar também, sabe o que? Aqueles que estão encarcerados. A verdadeira religião pura é ir atrás daquelas pessoas que estão necessitando. O próprio Jesus veio e ele falou isso: olha, eu não vim salvar justos, e sim vim salvar pecadores. Os doentes não precisam de médico, e sim as pessoas que estão curadas não precisam de médico, e sim as pessoas que estão doentes.
Então o que é que a gente precisa fazer? Olha, eu creio que na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, existem pessoas que carecem de alimento sólido, alimento que possa comer, e alimento espiritual. O que é que a gente precisa fazer? Ir atrás dessas pessoas, anunciar o Evangelho de Deus para elas e cuidar de cada uma delas. Olha só, ainda continua. Tiago, capítulo 2, versículo 11. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. O que é que a gente pode aprender nisso aqui? A gente pode aprender que amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais elevada da lei divina. Amar ao próximo como amar a si mesmo é a expressão mais elevada da lei divina. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 39, fala que amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o segundo e grande mandamento que devemos fazer. O que é que a gente aprende com isso? E esse é a verdade presente agora, tanto quanto na época de Tiago. E quando Moisés falou a Israel nas fronteiras da Terra Santa. Sabe qual é a verdade presente para os nossos dias, irmãos? Olha, precisamos viver o Evangelho. Não somente ler o que está aqui, mas viver o Evangelho. Sabe por que sua vida está assim, totalmente destruída? Sabe por que o seu relacionamento não vai para frente? Sabe por que a sua vida financeira não estou pregando teoria da prosperidade, pelo contrário. Mas eu digo a vocês, se vocês colocar Deus nas regras da sua vida, colocar Deus como sendo o legislador, o cuidador de vocês, com certeza você vai ter um cuidado especial. Mesmo em face de não ter nada em casa, você estando com Cristo Jesus, você tem tudo. Então, vamos fazer o seguinte, viver o Evangelho. O próprio Jesus falou desse, ora, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Que Deus abençoe vocês nessa manhã e que possamos viver uma religião pura. Extrair as informações desse livro, colocar em nosso coração e praticar para que seja Deus manifestado, para que Deus possa ser representado em um mundo tão perturbado como vivemos. Vamos orar? Eterno Deus e grandioso Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa mensagem. Obrigado, Pai, por vir nessa manhã mais uma vez falar conosco. Que Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém.